Começa agora o programa Fórum Legal. Hoje vamos falar sobre plano de saúde. Segundo uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2013, o plano de saúde é o terceiro maior desejo do brasileiro. Só que na hora de contratar, é preciso ter alguns cuidados e saber o que o plano realmente te oferece. Confira aqui no Fórum Legal. Nosso convidado de hoje é o Dr. André Kiyoshi de Macedo Onodeira, especialista em ações contra planos de saúde. Olá, doutor, prazer em revê-lo no programa. Prazer é todo meu, doutora. Doutor, explica pra gente quais são os tipos de planos de saúde que o mercado oferece. Bom, doutora, hoje o mercado oferece dois tipos de plano de saúde, né? Nós temos os planos individuais e familiares e o plano coletivo, sendo que o plano coletivo ele pode ser o empresarial ou o coletivo por adesão. Sendo que no plano individual é aquele que o próprio beneficiário ou usuário contrata diretamente com a operadora de plano de saúde. E vamos no coletivo por o empresarial, é aquele onde a empresa contrata junto à operadora e ela oferta esse benefício aos seus funcionários. E no coletivo por adesão, nós temos, no caso do próprio sindicato, das associações, São as entidades de classe, as entidades de digamos, classe, OAB. isso, que elas contratam com a operadora e também ofertam para os seus associados. E é claro que aí no caso desses planos por adesão, o valor acaba saindo um pouco mais acessível, não é, doutor? Sim, os planos de adesão, como principalmente nos coletivos, a tendência é que o preço seja mais razoável, porque ele não sofre aquela fiscalização tão forte por parte da ANS, né? Porque ela dá uma liberdade para as operadoras e a parte contratante de negociarem. Agora, de que forma os planos de saúde podem controlar o acesso aos serviços de saúde? Não diria controlar, mas seria naquela parte como se fosse uma triagem. A pessoa chega no plano de saúde, ela quer determinado atendimento ou ela necessita de uma cirurgia, então eles vão fazer uma análise prévia do caso, se for preciso eles vão chamar uma junta médica, né? Então existe toda essa parte de controle, é isso que a gente poderia entender por controle do acesso ao plano de saúde. Agora, doutora, a gente percebe, o senhor como especialista em ações contra planos de saúde, a gente sabe o quanto é difícil contratar um plano de saúde. Contratou, você percebe que aquele contrato é um contrato padrão. Sim. Muitas vezes as letras são assim, que você não consegue enxergar. É verdade. E aí você lá na frente precisa de um tratamento e aí o plano te nega. E aí? Isso é verdade. Bom, para qualquer tipo de contrato, seja num contrato de adesão, num de prestação de serviços, a gente sempre sugere para que as partes, principalmente, leiam atentamente o contrato. Mas especificamente nos contratos de adesão para planos de saúde, realmente tem letras minúsculas, né, que são as entrelinhas, e que geralmente as pessoas não também têm entendimento técnico, né, porque principalmente nos rolos de procedimento as pessoas desconhecem os tratamentos e na hora que necessita ela vai ver que ela está descoberta. Agora, quais são as obrigações do plano de saúde? O que não podem limitar? Quais são os tratamentos? Então, vamos lá. O plano de saúde em si é aquilo lá. No momento da contratação, ela tem que informar claramente para o usuário que está adquirindo aquele plano quais são as limitações, né? O que oferta, qual que é a cobertura, os períodos de carência, os procedimentos cobertos.
Só que muitas vezes isso daí não é passado para o consumidor. Consumidor. E aí ele fica Fica, vendido nessa fica história. vendido e aí, nesse momento, aí ele se sente fragilizado e aí que ele vai buscar o judiciário. Mas, por exemplo, eu preciso de um tratamento que não consta ali Tá. no contrato. E por cargas d'água, letra pequenininha, não consegui ver. Tá. E aí, como é que fica esse consumidor? Ele pode requerer na justiça? Sim, ele pode requerer esse tratamento na justiça, principalmente se houver indicação médica, né? Inclusive já há súmulas aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo que também prevêem esse caso, né? Então, eu aconselho, caso o usuário, o consumidor, faça essa solicitação no plano de saúde e haja essas negativas, eu aconselho ele a se socorrer do judiciário. Diretamente? Diretamente. Não adianta PROCON nesses casos? Não, porque na maioria das vezes, como é problema de saúde, você vai recorrer ao PROCON, você vai perder tempo. Então, para abreviar tudo isso, eu acho melhor já ingressar com alguma medida judicial. É a urgência, vamos Isso. dizer assim. Doutor, depois de contratar o plano de saúde, quanto tempo é necessário para que eu possa ser atendido? A gente sabe que existe um rol ali, mas mais ou menos como que funciona? Bom, doutora, para períodos de carência após a contratação, nós temos diversos prazos, né? Nós temos os prazos para acidentes pessoais, para problemas durante a gestação, riscos iminentes à saúde, isso aí o prazo é de 24 horas. Né? E esses prazos, doutor, você não pode questionar? Por exemplo, a pessoa, bom, se bem que ela está ciente, quando ela assina um contrato, ela está ciente que, por exemplo, consultas, ela pode ser, pronto-socorro, ela pode ser atendida acho que em 24 horas. Correto, Né? correto. O que eu quero te perguntar é o seguinte, esses prazos, eles são inquestionáveis, a pessoa não pode questionar na justiça. Não, porque isso é muito claro, né? Então, a operadora, através da sua rede credenciada, ela tem que respeitar esses prazos, né? Então, não tem como uma pessoa chegar acidentada no hospital e o plano de saúde se recusar a fazer um curativo de primeiros socorros, né? Para a gente, de repente, deixar clara essa situação aí, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, não, me falaram que, sei lá, o exame 30 dias, mas eu preciso fazer o exame. Eu preciso fazer antes dos 30 dias. Então, caso haja a necessidade, se for um risco à saúde da pessoa, a operadora não pode deixar. Ela não pode deixar o usuário à mercê, ela não pode, senão a pessoa pode morrer, né? Muito embora ela viu que o contrato... Sim, pode não estar previsto, né, como nós falamos, mas caso a operadora continue a recusar o tratamento ou até a realização de exame, isso daí pode ser tudo feito através de medida judicial. Agora, como permanecer no plano de saúde depois de ser demitido? Tá. Tem muito esse questionamento. Então, nesse caso específico, após o desligamento da pessoa, principalmente tem que frisar que é no caso de sem a justa causa, né? É permitido a pessoa permanecer no plano de saúde pelo período de 6 meses a 24. Só que o principal, ela tem 30 dias até 30 dias após o desligamento para solicitar na operadora de plano de saúde os valores das mensalidades. Por qual motivo? Porque ela tem que fazer o pagamento integral durante todo esse período, né? Mas assim, vale também no caso de morte, por exemplo, os familiares, eles estão... Sim, isso daí é extensivo a todos os dependentes, né? Assim, os cônjuges, filhos, todos os dependentes, isso é extensivo, né? E aí você estava falando desse valor, continua o mesmo? Sim, ele continua o mesmo, tem que ser o valor integral, né? Que é o que a lei fala. Tem o artigo 2º da Resolução 20 do Conselho Nacional de Saúde, tem o artigo 30 também
da Lei 9656 de 98, que é a que rege os planos de saúde, ela determina que tem que ser feita essa cobertura, né? Agora, como saber, porque todo ano vem aquela cartinha dizendo, olha, seu plano de saúde foi reajustado para, sei lá, 10%, 20%. Como que a gente sabe que esse valor está correto? Então, anualmente, a ANS ela divulga os índices de reajustes, né? Então, o que acontece? Os planos de saúde, no caso, os individuais e familiares, eles têm que obedecer aquele teto de reajuste. Quanto aos outros, os coletivos, como eles têm uma liberdade maior de negociação, o reajuste fica a critério das duas, né? Mas sempre sob a fiscalização da ANS. E tem aquele reajuste que as pessoas nunca podem fugir, infelizmente, que é com relação à faixa etária, né? Com a mudança de faixa etária, com a progressão da idade, com o envelhecimento das pessoas, infelizmente o plano de saúde ele torna-se mais caro, né? Isso é lei mesmo, não tem como. Isso é lei. E aí as pessoas podem consultar também o site da ANS? Sim, elas podem consultar o site da ANS, porque as regras elas são bem claras, né? Caso o usuário tenha algum problema, ele pode consultar a legislação também, e porque as regras são bem claras. Pena que as operadoras não obedecem. Agora, como tem sido essa questão? Por exemplo, eu preciso de um tratamento urgente, o plano não libera, demora, a gente acaba ingressando no judiciário. Sim. Como que o judiciário tem entendido essa questão aí das medidas cautelares? Elas são prontas de imediato? Como que é? Sim, essas ações, essas medidas cautelares ou as obrigações de fazer também com pedido de tutela antecipada, elas são bem vistas aqui no Judiciário Paulista. Inclusive há diversas súmulas, né, aprovadas recentemente, que garantem esse atendimento ao usuário, especificamente no usuário, que ele precisa fazer uma intervenção cirúrgica, que tem aquela recomendação médica expressa, e o plano de saúde ele se nega, na maioria das vezes o judiciário ele assiste o usuário, né? O consumidor, então, tem sucesso na pelas maioria vias das judiciárias. vezes. Isso. Agora, eu vi também algo sobre a questão que, no caso, se o plano de saúde se nega e ele não justifica o porquê que ele está negando o atendimento, isso gera uma multa? Isso tem sido aplicado? Dificilmente. Que isso pode se configurar até um dano moral, né? Pelas essas negativas. O que ocorre na maioria das vezes é que os planos de saúde eles fazem essa negativa, mas eles nunca não ficam numa forma expressa, né? Não justificam. Não justificam. Então, porque com a forma expressa, com a recusa expressa, ela ajuda a instruir o processo, né? Para informar que houve a negativa. Mas geralmente eles se recusam a dar essa negativa de uma forma escrita, né? Agora, doutor, deixa um e-mail para a gente, um site, que as pessoas possam entrar em contato com você. Bom, eles podem entrar em contato comigo no www.onodeira.adv.br. onodeira.adv.br. .com, não faltou? Não, é .adv.br mesmo. Então, onodeira.adv.br. Obrigada, doutor, pela presença aqui no programa mais uma vez. Eu que agradeço, doutora. Muito obrigado. O programa Fórum Legal fica por aqui. Quer rever este programa? Acesse o site sintoresp.com.br ou no youtube.com/sintoresp, canal Fórum Legal. Dúvidas? Mande um e-mail para a gente no programa forumlegal@sintoresp.org.br. Curta a nossa página no Facebook, Andréa Fórum Legal, e no Twitter, @Fórum Legal. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana para você e até a próxima!